Nosso textuário vai falar sobre Lucas capítulo 3 e o versículo de número 30, do versículo 22, tá? Que era o versículo anterior. Ele diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? As nossas três pontos hoje que nós vamos falar é sobre o ministério de João Batista, batismo, genealogia e tentação de Jesus. E o último ponto, o início do ministério público. O início do ministério público. Nós vamos estar trabalhando nesses 3 pontos nesta manhã, tá? Aprove Deus nos dar esse tempo para que a gente possa, de fato, usá-lo com sabedoria. E vou ler algo aqui que vocês não vão ter aí, tá? Na vossa lição, para a nossa introdução, para que vocês possam ter uma rápida atenção, tá certo? Daquilo que é a nossa introdução. E já adentraremos na nossa lição, certo? Digo, de fato, de ponto a ponto, certo? Então vamos lá. Isso aqui vocês não vão ter aí, certo? Mas se precisarem copiar, escrever alguma coisa, vocês me dizem. Para Lucas, a aparição de João Batista é um dos pontos em que a história muda. É assim tanto que se situa o momento com 6 dados diferentes. Primeiro ponto: Tibério era o sucessor de Augusto e, portanto, o segundo dos imperadores romanos. Cerca dos anos de 11 ou 12 depois de Cristo, Augusto tomou seu colega no poder imperial, mas não se tornou imperador único até o ano 14. O 15º ano de seu reinado deve ter sido entre 28 e 29 depois de Cristo. Lucas começa situando a aparição de João no cenário mundial, o cenário do Império Romano. Os 3 dados seguintes que Lucas dá se relaciona com a organização política da Palestina. O título tetrarca significa literalmente governador de uma 4ª parte, em províncias tais como Tesaleia e Galileia e Galácia, que estavam divididos em 4 seções ou áreas. O governador de cada uma delas era chamado tetrarca. Mas, mais tarde, a palavra ampliou seu significado e se aplicou ao governador de qualquer parte. Herodes o Grande morreu no ano 4 antes de Cristo, depois de ter reinado 40 anos. Dividiu seu reino entre 3 de seus filhos, e em um primeiro momento os romanos aprovaram sua decisão. Deu Galileia e Pérea a Herodes Antipas, que reinou desde o ano 4 até o ano 39. Portanto, Jesus viveu principalmente sobre o reinado deste soberano e em seus domínios da Galileia, de Herodes o Antipas. Deu Itureia e Traconites a Herodes Filipe, que reinou do ano 4 até o ano 33. A cidade de Cesareia de Filipe foi chamada assim por ele, porque ele o mandou construir. Vocês estão conseguindo entender? Tá? Ou seja, o governo, tá? O tetrarca aqui era o título de governador, certo? Herodes o Grande divide
essa região, toda essa região, tá, da Palestina, ele divide em 4 partes e dá 3 partes aos seus filhos. Nós estamos no segundo, tá? Cada um tem uma parte, cada um reina em uma parte dessas províncias. Deixou Judéia, Samaria e Edom e Arquelau um rei péssimo. Os judeus no final pediram aos romanos que o tirasse de seu cargo. Tirasse quem? Tirasse o Arquelau, tá? Tirasse o Arquelau. Então, os judeus no final pediram aos seus romanos que o tirasse do seu cargo. E Roma, preocupada com os contínuos problemas da Judéia, instalou um procurador ou governador romano. Assim foi como os romanos começaram a governar diretamente sobre a Judéia. Neste momento, era governador Pilatos, que esteve no poder deste ano de 25 a 37, depois de Cristo. De modo que neste parágrafo, Lucas nos dá uma visão panorâmica da visão do reino que tinha pertencido a Herodes o Grande. Não sabemos virtualmente nada do Lissanias. Uma vez esclarecida a situação mundial e política da Palestina, Lucas relata a situação religiosa e se situa a aparição de João no momento em que Anás e Caifás era sacerdote. Nunca houve 2 sumos sacerdotes ao mesmo tempo, porque então Lucas nos oferece 2 nomes. O sumo sacerdote era ao mesmo tempo a cabeça civil e religiosa da comunidade. Na antiguidade, o posto tinha sido hereditário e tinha durado toda a vida, mas com a chegada dos romanos, o posto era objeto de todo tipo de intrigas. O resultado foi que entre os anos 37 a.C. e 26 depois de Cristo, houve mais de 28 sumos sacerdotes. Anás foi, em realidade, sumo sacerdote entre o ano 7 e os anos 14 depois de Cristo. Portanto, neste momento está fora do seu posto, mas foi passado por não menos de 4 de seus filhos, e Caifás era seu genro. Portanto, embora Caifás era o supremo sacerdote reinante, Anás ostentava o poder. Esta é a razão pela qual Jesus foi levado a ele em primeiro lugar, logo depois de ser preso, em João 18, versículo 13. Apesar de que, neste momento, não estava em funções, Lucas associa seu nome com Caifás, porque, apesar de ser este o sumo sacerdote Anás, era ainda o sacerdote de maior influência no país. Agora, para a gente concluir, os versículos 4 a 6 são uma citação de Isaías, do capítulo 40 de Isaías, do versículo 3 ao versículo 5. No Oriente, quando um rei se propunha visitar parte de seus domínios, mandava um correio para que avisasse as pessoas que deviam preparar os caminhos. Esta é a profecia de Isaías no capítulo de número 40, do versículo 3 ao versículo 5. Tá? Durante o serviço de coroação na abadia agora tem um nome aqui bem estranho, viu, irmão? Westminster, encontramos um paralelo moderno disto. Quando toda a congregação estava sentada, apareceu inesperadamente um grupo de limpadores com escova
e aspiradoras, que começaram a limpar os tapetes de modo que estes estivessem absolutamente limpos para a chegada da rainha. Assim, pois, João é considerado como o correio do rei para a preparação sobre a qual insistia. Era uma preparação do coração e da vida. Dizia: o rei está por chegar, corrijam seus caminhos e sim suas vidas. Em nossas mãos está a tarefa perene de fazer com que a vida seja digna de ser vista pelo o rei. Amém? Ou seja, a preparação de João era limpar, deixar o caminho pronto, para a chegada de Jesus. E qual era a função de João neste discurso, ou como nós mais conhecemos? Qual era a pregação de João? O que João pregava? Quem me diz? Arrependimento. Arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é o ato de chegar a Deus. Sem arrependimento, ninguém chega a Deus. É necessário se arrepender. Por que muitas vezes nós, como igreja, fazemos o apelo a alguém para que alguém aceite a Jesus como Salvador? De fato, eu não gosto muito dessa expressão, aceitar Jesus como Salvador, até porque ele já foi aceito, E não somos nós, de fato, quem aceitamos, é ele quem aponta, é ele quem chama cada um de nós, Então, mas a expressão que a gente comumente fala, aceitar Jesus como Salvador, por que a gente sempre faz esse apelo, né? Porque há entre nós pessoas arrependidas após uma pregação, após um louvor. Há entre nós pessoas que já se arrependeram. Há entre nós pessoas que já entrou na igreja arrependida. Ela só quer o convite naquele momento. Ela só quer alguém que diga: vem aceitar a Cristo como Salvador, vem entregar a sua vida a Jesus. Então, por quê? Porque o mover não é nosso, gente. Nós precisamos entender isso. O mover não é nosso, é do Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento, certo? E se esse instrumento não tiver com as cordas afinadas, para nada vai valer, né? Ou seja, se eu pegar aquele teclado para tocar, vocês vão ver a decepção. Por quê? Porque não estou preparado para isso. Não estou preparado. O instrumento toca ou não toca? Certo? Mas quem vai tocar? Não sabe. No caso, eu. Certo? Então, não vou tocar teclado de hipótese alguma, não vai sair nenhuma melodia dali. Porque não estou preparado para isso. Qual é a função do Espírito Santo? É a preparação no coração do ser humano. É retirar, convencer o homem do seu pecado. E aí, quando o homem se converte, ele se entrega, se arrepende. Então aí está o arrependimento. É por isso que João, ele foi o caminho, a abertura do caminho para a entrada de Jesus. Aí Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas eu deixo entre vós um consolador. Eu vou para o Pai, João anunciou, mas Jesus diz: eu vou para o Pai e deixo entre vós um consolador. Como se Jesus estivesse dizendo assim: João começou, eu vou embora, mas não vou deixar vocês só. Vocês vão estar com alguém, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai fazer a função agora que João não pôde fazer, porque João pregava o arrependimento. O Espírito Santo não estava naquele momento, mas sobre João, Porque na época de Jesus o Espírito Santo não estava,
ele estava sobre, tá? Ele descia para fazer as funções e estava sobre João desde o nascimento. Tá? É quando Maria chega na casa de Isabel e a criança salta no ventre de Isabel. Ali a Bíblia vai nos dizer que Isabel se encheu do Espírito Santo. Tá? Então, observe isso. João é o caminho. Tá? Essa introdução aqui foi para que vocês compreendam basicamente a história deste momento de João, tá? E de Jesus. Lucas traz bem claramente para a gente. É necessário, é claro, outras fontes para que a gente possa entender bem melhor esse contexto. Vamos lá adentrar no nosso primeiro ponto? Tá? Nosso primeiro ponto de introdução é o ministério de João Batista. Você que está aí com a lição na sua mão, nós vamos acompanhar, tá? Acompanha comigo, por favor, para que entendamos melhor. Depois de séculos de silêncio profético, a voz de João soou no deserto. Depois de séculos de profecias, depois de séculos, a voz de João ecoa. Lucas vai nos mostrar, e João foi o último dos profetas. O último dos profetas, tá? E observe comigo. Observe comigo. Esse primeiro texto aqui que nós vamos ler. Na primeira lição, foi falado do nascimento de Jesus, do anjo que desce a Isabel, fala com Zacarias. Zacarias não entende a profecia, duvida, e Zacarias é mudo naquele momento. Zacarias fica mudo. Por quanto tempo Zacarias ficou mudo? Toda a gestação, tá? Vamos dizer que foi 9 meses, que é a gestação normal. 9 meses, Zacarias fica surdo. Tá? Gente, 9 meses o sacerdote ficou surdo, não, mudo, perdão. Fica mudo. 9 meses, não consegue falar. Depois que João nasce, Zacarias fala. E Zacarias vai falar tudo o que o anjo havia dito a ele, porque anteriormente ele não poderia falar. E agora Zacarias vai falar. E Zacarias pronuncia e diz a todos o que aconteceu com ele naquele dia, mostrando de fato, com a sua voz, o que havia acontecido e o que o anjo havia falado para ele. Claro que durante todo esse tempo Zacarias estava com certeza escrevendo porque estava mudo. Com certeza. Mas, entenda. A mudez de Zacarias é como a voz que clama no deserto. A mudez de Zacarias traz uma voz tão extraordinária no deserto, que é a de João Batista. João Batista. A perfeição que Lucas descreve o contexto histórico de João é sem precedente, enquanto os demais evangelhos apresentam referências mais limitadas, pressupondo que seus ouvintes estavam familiarizados com o ministério do Batista. Lucas data o início da preparação de João tomando estas referências: um imperador, um governador romano, 3 tetrarcas, foi o que nós passamos aqui agora, da Palestina, e 2 sumos sacerdotes de Jerusalém, que é Anás e Caifás,
Nos outros evangelhos, Jesus ganha destaque central nas introduções, mas Lucas guarda um espaço especial para apresentar detalhes acerca de João Batista. O autor deste evangelho, embora mostre a grandeza dos nomes e títulos dos detentores do poder político e religioso, evidencia João de forma diferente, mostrando que ele é um homem simples, sem título, sem lugar fixo, para pregar sua mensagem aos que vêm ao seu encontro, dando início às boas novas do reino. Olha a visão de Lucas. Lucas é extraordinário, Lucas é detalhista. Tudo que Lucas escreve é sempre com detalhes. Tá? Então, Lucas detalha tudo, mostra que João era um homem simples, um homem que andava no deserto, um homem que não tinha suas vestes de sacerdotais, um homem que não comia comidas sacerdotais, um homem que não tinha aparência sacerdotais. Mas Jesus vai dizer que nunca houve um homem igual a João. Olha que coisa linda. O próprio Jesus dá testemunho de João. O próprio Jesus. A mensagem de João. A mensagem de João produz, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por aí a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Como preparador do caminho do Senhor, a mensagem de João possui um norte tão claro e conciso que pode ser resumida nestas palavras, ou nesta palavra: arrependimento. Arrependimento, ou seja, metanoia. Metanoia. Trata-se na língua original de um termo de sentido composto, cujo significado é mudar de mente ou trajetória, ou seja, não se refere a um movimento meramente emocional. Isso aqui é muito interessante. Não se refere, a um movimento meramente emocional. Isso aqui é metanoia. Metanoia não vem de emocionalismo, não vem de emocionalismo, certo? Mas de um real convencimento do intelecto diante de iminente manifestação do reino de Deus, vem de cima para baixo, que resultam em mudanças de hábitos e atitudes. Olha que destaque aqui para nós. Metanoia. Metanoia não significa, irmãos, em hipótese alguma, não se refere ao emocionalismo. Por que eu quero frisar isso aqui? Porque muitas das vezes nós nos apegamos com isso, com o emocional. Com o emocional. Com aquele culto que o pregador pula, que o crente fala línguas estranhas, que o crente roda, o crente pula, o crente canta, o crente anda, o crente corre na igreja, e é aquele negócio todo, e não vou dizer a vocês que não é lindo, eu gosto demais disso, desse movimento, mas deixa eu te falar uma coisa, muitas das vezes isso só traz o emocionalismo. As pessoas que estão do lado, às vezes olham, quer parecer do mesmo jeito e começa a dar alto, glória mais alto, porque ele quer também participar daquele movimento, e aquele movimento se torna um ato emocional, e não intelectual divino.
E quando termina o culto, todo mundo diz: que culto lindo, que coisa linda, foi Deus desceu, a sua glória desceu na casa, foi lindo demais. Mas no outro dia, todo mundo está praticando as mesmas coisas, com os mesmos hábitos, com as mesmas... Todo mundo vazio, até os que estavam correndo e até aqueles que estavam falando em línguas estranhas. À vontade. Deixa eu colocar o microfone que tem gente lá na... O senhor comentando sobre isso, eu vi um certo, que eu não quero falar explicitamente, para não escandalizar. Então, eu vi um certo lugar em que uma mulher ela entrou na igreja, ela fez com que todos entrassem nesse movimento. Depois que ela viu que o povo estava todo no emocional, ela saiu e deixou o povo lá no retetê. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado, tá? É bom, é lindo, é gostoso participarmos, certo? É lindo, é bom demais. Mas precisamos ter maturidade espiritual o suficiente para entender e discernir que aquilo não passa de emocional, tá? Então, precisamos ter cuidado com isso, tá? Muito mesmo, muito cuidado mesmo. Precisamos ter com essas situações que acontecem. João centra sua mensagem no arrependimento. Foi o que recebeu de Deus para pregar, e é a única maneira de recebermos a Cristo. Sem arrependimento não há salvação. Ele não inventou nada, apenas foi fiel ao seu chamado. Olha que coisa linda. É outra situação que nos colocam aqui nesta manhã, que não precisa, irmãos, inventar nada para pregar. Não precisa. A Bíblia por si só se interpreta. Já é a interpretação. Gente, se nós chegássemos aqui na igreja, se o pastor Josué dissesse assim: gente, nós vamos ler a Bíblia em um ano, todos que participarem dos cultos vão ler a Bíblia em um ano. Se nós chegássemos aqui e lêssemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todos os cultos sem pregação, já seria o suficiente. Já seria o suficiente. Tá? Porque se eu perguntar aqui, quem já leu a Bíblia uma vez, toda, acredito que a maioria não vai levantar a mão. E eu não vou fazer isso. Não se preocupe. Tá? Não se preocupe. Mas só isso já é o suficiente para a gente. Ah, pastor, mas ler a Bíblia só ler por ler? Não, não é só ler por ler. Porque você já pensou, o pastor Josué, por exemplo, tem os seus cursos. Ele tem os seus cursos e ele está dando o curso de Gênesis e Apocalipse. Tá? Por exemplo, agora dia 8, 9, 10 e 11, nós vamos ter um curso com o pastor Josué Brandão falando sobre Apocalipse. Tá? E isso é gratuito. Tá? Você não vai pagar nada. E mesmo assim, tem gente que diz assim: eu não vou perder meu tempo. É muito tempo ficar ali de frente, ouvindo alguém falar. Eu não costumo entrar no celular e estar vendo essas coisas. Eu não consigo ficar online. Meu negócio é mais presencial. Tá? Aí eu lhe pergunto: e quantas vezes você vem no culto na semana? Você é tão presencial assim, não é? Então, aproveitem esse momento, tá? Eu abro esse parênteses e já fecho ele também, tá certo? Aproveitem este momento de aprender a Bíblia, porque eu costumo sempre dizer, desse altar, louvado seja Deus, nós aprendemos Bíblia. Eu tenho 12 anos, vou fazer 13 anos aqui com vocês, e eu tenho esses 13 anos para mim, foi o maior aprendizado de Bíblia que eu já tive durante 30 anos de evangelho.
Porque em algumas igrejas em que, algumas não, perdão, a igreja que eu pertenci, tá? Lá na minha região, nós não tínhamos pastores, entre aspas, qualificados na palavra. E muitas das vezes, por mais de 10, 11 anos, eu só ouvia no culto da palavra falar sobre vestes, cabelos cortados. Era esta a pregação, mais de 12 anos. E eu digo, Jesus e eu louco pela palavra. Éramos 3 jovens, louco, doido pela palavra. E eu já disse a vocês aqui algumas vezes, quando nós nos sentávamos para estudar a Bíblia de frente da nossa casa, nós muitas das vezes éramos interrompidos pelo pastor da igreja que ficava rodando a cidade para saber quem estava lendo a Bíblia e estudando fora do contexto do culto. E muitas das vezes a gente tinha que esconder os livros que estavam lendo, porque não podia ler outro livro, só podia ler a Bíblia. E a gente não podia fazer pesquisa em outros livros. E uma das vezes, me lembro como hoje, o pastor parou, e quando ele parou o carro, a gente ficou desarmado, sem saber, estavam tão atentos no que estávamos lendo, e ele parou o carro e disse, vocês estão lendo o quê? A gente, a Bíblia, pastor, estou estudando a Bíblia, e esses livros aí, que está aí do lado. A gente é um livro para complementar, a gente está lendo aqui, para pegar mais conhecimento, esse conhecimento maior é a Bíblia Sagrada. Só a Bíblia já é o suficiente. Então pega esses livros e guardem. A doutrina foi isso. Na semana, o culto de doutrina foi bater na gente, taca na gente. Então é isso, irmãos. Aprendam. E eu fecho parênteses agora, tá? Tópico do número 3. Do primeiro. Os resultados da sua pregação. O terceiro evangelho dá testemunho claro dos efetivos resultados do ministério de João Batista. Lucas relata que, em meio a uma audiência diversificada, as multidões, os publicanos e soldados recebem o impacto da mensagem do reino e reagem com a mesma pergunta: que havemos de fazer? Em todos os casos apresentados por Lucas, a pergunta feita tinha o seguinte sentido: o que farei após escutar esta mensagem de agora? Esta era a reação comum do anúncio de João. Fica demonstrado, portanto, a universalidade deste reino glorioso, pois desde o início sua mensagem tem poder sobre indivíduos de toda a tribo, língua e nação. Louvado seja o Rei por isso. A mensagem de João era tão impactante que as pessoas saíam de fato arrependidas. E uma conversava com a outra e dizia: o que vamos fazer agora, depois dessa mensagem? Qual é o rumo que a gente vai tomar agora, depois de uma mensagem dessa? Não tem mensagem que a gente recebe do altar, que a gente sai do culto assim meio que desnorteado. Tem algumas mensagens que a gente ouve, que a gente diz assim: Jesus do céu, eu preciso aceitar o Senhor de novo. Eu só não vou lá na frente porque eu tenho vergonha. Mas eu preciso aceitar o Senhor de novo. Você fica desnorteado com a mensagem tão impactante. Gente, se nós recebêssemos essa mensagem de João Batista, todos os dias, nós queríamos entregar a nossa vida a Jesus todos os dias.
Louvo a Deus porque no nosso país ainda não existe perseguições. A perseguição é mínima. E quando a mínima acontece, a gente se alarma. Quando um projeto está sendo colocado na Câmara, a gente já fica preocupado. Estão colocando o projeto e não vão deixar a gente cultuar mais, fazer evangelização na praça, já estão aí e já fica aquele rumor. Imagine os nossos irmãos nos países asiáticos. Imagina aí, os nossos irmãos dentro de cavernas. Os nossos irmãos que se encontram no deserto uma vez por mês, para cultuar, uma vez por mês no deserto. Eu estava lendo um testemunho, ouvindo um testemunho de um pastor, não me lembro mais agora o nome dele, mas ele dizia que eles se reuniam toda semana, uma vez por semana. E ele era um missionário de lá, mas ele se reunia uma vez por semana. E esta uma vez por semana que eles se reuniam, eram escondidos em lugares de florestas, em lugares desertos, para falar da palavra de Deus. Mas apenas uma vez por mês, eles se reuniam todos em um lugar. E deixa eu te dizer, não era reunião que desta semana podia estar, não. É reunião que quem foi essa semana não vai poder ir na outra. Eles só poderiam se encontrar todos juntos uma vez por mês. E eles iam para o deserto. Vão para o deserto. E eles reúnem-se no deserto para quê? Para cantar. Porque nessas reuniões onde eles fazem, eles não podem cantar. E na reunião que eles vão para o deserto, eles cantam de 8 da noite à meia-noite, sem parar. Olha que coisa. E hoje você pode botar um sonzão, né? Um pancadão dentro da sua casa, né? Você pode tocar, você pode cantar, você pode se esgoelar dentro de casa, você canta até às vezes mais alto do que o som. Parece às vezes bebedores de cachaça, né? Quanto mais bebe, parece que a audição ela fica menor e ele aumenta o som, vai aumentando o som, que é para falar mais alto do que o som ainda. E nós evangélicos ficamos nessa mesma situação, bota o som tão alto e quer cantar mais do que o som. Se esguela, quando termina, está... Oh, glória, que coisa linda, Jesus. Rouco dentro de casa. Mas, hoje nós temos esse privilégio, irmãos. Nós temos esse privilégio de poder botar um som. Eu não posso, porque eu moro num apartamentozinho ali, não dá para colocar. Se colocar, já ligam para a portaria. Estão perturbando. Né? Mas no celular eu escuto, na cabeceira da minha cama eu escuto, fico louvando a Deus. Tá? E hoje nós podemos fazer isso com facilidade, tranquilidade, onde estivermos. Hoje nós podemos estar aqui nesta manhã, todos nós juntos, reunidos, aprendendo da palavra de Deus, e ainda com microfone, para quem quiser ouvir. Pessoas estão ouvindo a gente aí que não tem o privilégio de estar conosco e nem podem estar dentro de uma igreja. Mas nós estamos. Vamos embora. Segundo ponto, batismo, genealogia e tentação de Jesus. O Filho amado revelado no batismo, de João 3:22, tem a sua filiação rastreada até Adão, filho de Deus, e por fim é testado no deserto pelo diabo. O batismo do Filho do Homem. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O batismo do Jordão marca o início do ministério de Jesus. No Evangelho, porém, Lucas narra a sujeição de Jesus ao batismo como
todos os demais que eram ouvintes de João Batista. O que levanta sua questão importante, como Filho de Deus encarnado e submeteria ao batismo de João. A resposta é simples. Jesus precisava identificar-se com todo o povo em solidariedade aos pecadores que veio salvar. Embora não tendo pecado, ele se submete ao batismo e cumpre a justiça de Deus, ao mesmo tempo em que honra e aprova o ministério de João, seu precursor. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui vai mostrar para a gente, irmãos, a tarefa de João. João, acredito que, como ouviu que Deus falava com ele, João já estava esperando Jesus. João não conhecia Jesus. Apesar de ser primos, eles não conheciam um ao outro. João está esperando Jesus todo momento. João estava batizando e, quem sabe, olhando na fila para ver se Jesus aparecia. Quem é esse? Onde ele está? Mas no momento que Jesus entra na fila, João percebe que Jesus está na fila. O Espírito Santo desce em forma de pomba e desce sobre Jesus, povoa sobre Jesus. Olha que coisa extraordinária. João olha e diz a ele. João não para o batismo e diz, vem o Senhor para bater. Não, João deixa a coisa acontecer. Jesus está lá no final da fila, João está batizando para o arrependimento. João está batizando, mas João pregava dizendo, olha, eu batizo com água, mas vem um após mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E João esperava ele. João estava esperando Jesus. João estava aguardando Jesus. Quando João vê Jesus, irmão, que cena linda. Eu acredito que naquele momento foi a maior alegria de João compreender que Jesus estava na fila. Mas eu também acredito que João ficou se perguntando por que ele está na fila. Por que ele está ali? Era para ele estar aqui batizando comigo. Era para ele agora estar comigo aqui. Jesus deixa todo mundo ser batizado. Quando todos são batizados, Jesus chega diante de João e diz, eu careço ser batizado. João diz, não, Senhor, não, de forma alguma, eu não posso. Aí Jesus disse, João, permita-me ser batizado para que se cumpra a justiça. Olha que coisa linda. João batizando Jesus, irmão. Jesus é batizado, o céu se abre. Na oração o céu está se abrindo e uma voz desce do céu e diz, este é o meu filho amado. Olha que extraordinário. Imagina nós estarmos num deserto ou em um lugar de batismo e de repente ouvimos uma voz do céu. O céu se abre e a gente ouvir uma voz do céu descendo sobre nós. Todos que estavam ali estavam ouvindo. Todos que estavam ali foram testemunho ou testemunhas do que aconteceu. Jesus é batizado por João. Alegria, a maior alegria de João naquele momento é servir a Jesus. Imagine a importância de João a partir daquele momento. Dizer, eu batizei o Filho de Deus. O Filho de Deus. É algo extraordinário, irmãos. É algo extraordinário. Mas vamos a seguir.
sua genealogia. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Vários aspectos tornam a narrativa lucana singular no que pertence à genealogia de Cristo. Geralmente, relatos genealógicos são trazidos na introdução de documentos, mas em Lucas está contido no meio da narrativa. Outra peculiaridade marcante está em que, geralmente, genealogias são enumeradas do passado para o presente, como na descrição, mas Lucas faz diferente. Como na descrição de Mateus, Lucas, entretanto, toma o caminho contrário, partindo do presente em direção ao passado. Se comparando com o relato de Mateus, percebe-se em Lucas outras particularidades, como adota a linhagem do pai José e inexistência de mulheres, o fato de chegar em Adão, filho de Deus, e não terminar em Abraão, como em Mateus, entre outras. Olha que coisa linda que Lucas faz. Lucas pega de trás para frente, ou seja, do presente para o passado. Os demais evangelhos tratam do passado para o presente, até Jesus. Mas Lucas, ele faz questão de mencionar José, até chegar em Adão, o primeiro homem. Mostrando também para nós que o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão não pecou. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não falhou. Que coisa linda. Vamos lá, vamos adiante. Lucas faz toda esta disposição em seu texto com este propósito: demonstrar que o Filho de Deus, anunciado pelo próprio Deus no batismo, é de fato quem ele é. Durante 40 dias, Jesus, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, como nos demais. Irmãos, essa questão aqui da tentação de Jesus, nós vamos ver lá na frente também, tá? Nas nossas lições a gente vai ver ela também, tá? Aqui é só um apanhado, é como se fosse só a introdução, tá certo? Só a introdução, tanto que daqui a pouco a gente vai entrar também em alguns milagres de Jesus, porque Lucas vai relatar esses milagres, tá? No qual nós vamos adentrar neles daqui a pouco. Como os demais sinóticos, a narrativa da tentação de Jesus no deserto tem o objetivo de confirmar a vocação recebida no batismo e de servir como prelúdio de seu ministério público. Vemos um claro paralelo entre o teste de Jesus e o teste de Israel no deserto, pois os dois apresentam vários elementos em comum. Por exemplo, os dois aconteceram no deserto, neles é exigida obediência, fome e pão são para fatores comuns, e o número 40 também aparece em ambos. Além disso, as respostas de Jesus ao tentador são extraídas de Deuteronômio 6 e 8. Entretanto, sim, os laços entre os dois relatos, é glorioso perceber que, onde Israel falhou, o Filho de Deus foi aprovado com louvores, deixando clara a sua moral condizente com a missão que lhe cabia executar. O Cristo de Deus não foi somente um homem real,
mas também um homem ideal, digno de ser seguido. Portanto, a narrativa da tentação resume os dois focos do batismo: a orientação do Espírito Santo e a sua identidade como filho de Deus. Tá? Aqui ele faz um paralelo: Jesus e o povo no deserto. Tá? Observe como ele disse aqui, o número era 40. O povo precisava passar apenas 40 dias no deserto para chegar até a cidade prometida. Por desobediência, o povo passou 40 anos. Não foi só mais 40. Jesus apenas passou 40 dias e venceu. O povo teve fome. O que fizeram? Murmuraram. Jesus não disse. Jesus disse a Satanás: nem só de pão vive o homem. Tá? Jesus venceu. O povo murmurou, Jesus não murmurou. O povo fez ídolo, Jesus não precisou fazer ídolo. O povo fez deuses para adorar, Jesus não fez, porque Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ou seja, isto aqui, este paralelo para nós, é algo que mostra, de fato, quem é Jesus. Lucas vai dizer que Jesus não era apenas um homem real, mas era um homem ideal. Não era apenas um homem comum, mas, como todos nós sabemos, era homem e Deus ao mesmo tempo. Quando precisou se comportar como homem, se comportou como homem. Como precisou se comportar com Deus, como Deus, se comportou como Deus. Quando precisou ser ativo como homem, usou-se como homem. Quando precisou ser ativo como Deus, usou as suas poderosas forças espirituais como Deus para curar, para ressuscitar. Ou seja, Jesus é o homem ideal. O homem ideal. Ele é o homem espetacular, o santo de Israel. O santo de Israel. Então, precisamos compreender, irmãos, que todas estas coisas, todos estes paralelos em que nós estamos vendo aqui, traz um Jesus perfeito, um homem perfeito, nascido de mulher, mas perfeito. Um homem nascido de mulher, mas um homem perfeito, santo. Igual a ele não houve, não há e não haverá. Não haverá. Só Jesus. E agora eu trago, como João abriu o caminho, Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aí ele conclui dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que coisa extraordinária. Toda esta lição vai mostrar para nós arrependimento. Toda esta lição vai trazer para nós a salvação de Jesus à humanidade. Toda esta lição vai trazer para nós a maneira como Jesus lidou em todo o início de seu ministério. Lucas diz que Jesus está aqui neste momento fazendo algo extraordinário e mostra que as atividades de Jesus
Quando Jesus começa o seu ministério, é a partir dos 30 anos. A partir dos 30 anos. Mas observe comigo, aos 12 anos, Jesus também faz algo extraordinário. E isso está relatado. É um relato para nós. Aos 12 anos, Jesus, João e Maria, eles saem para Jerusalém. É festa. E nessa festa, eles vão para o tabernáculo, para o templo, para a sinagoga. E quando eles chegam na sinagoga, passam esses dias, a semana inteira de festa. E eles voltam na caravana. Quando eles voltam na caravana, eles voltam tão alegres, tão estupefato com a situação, com o que ocorreu naquele momento, que eles esquecem Jesus. A caravana que eles vinham, com certeza tinham crianças da mesma idade de Jesus, e talvez eles até pensassem que Jesus estava ali. E um dia de caminhada, eles percebem que Jesus não está. E quando eles percebem que Jesus não está, a correria é grande. E eles voltam para procurar Jesus, deixam tudo, deixam o povo ir embora e eles retornam para Jerusalém. Mais outro dia de caminhada, 2 dias de caminhada agora, cansados, exaustos. Procuram Jesus. E quando eles encontram Jesus, Jesus está no templo. Jesus está no templo com os sacerdotes, ensinando. Jesus com 12 anos. Está no templo ensinando aos sacerdotes. Olha que coisa extraordinária. Maria chega como uma mãe que está preocupada. Maria chega e diz: filho, por que tu fizeste isso comigo? Por que tu fizeste isso conosco, meu filho? Por que você não avisou? Jesus olha para Maria. E Jesus diz: não convém que eu esteja na casa do meu pai? Eu estou na casa de meu pai. Jesus estava dizendo a Maria: eu estou fazendo o que meu pai ordenou. E Jesus está pregando aos homens mais sábios da época. Estava semana passada conversando com o pastor Zé Luiz. E a Bíblia não diz, irmão, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala sobre isso. Mas algumas pessoas têm na mente que Jesus não precisou estudar. Jesus não foi à escola. E Jesus não foi ao colégio. Porque Jesus, sendo Deus, por que ia ao colégio? Por que à escola? Mas era cultura judaica. Era obrigatório aos judeus Jesus participar de um colegiado. A Bíblia não vai dizer isso. Mas quando nós vamos ler a cultura judaica, todos os meninos da época, ninguém poderia ficar sem ir à escola. Números 4, exatamente. Então, gente, eu acredito sim que Jesus foi estudar. Jesus foi para a escola. Imagina hoje, nós temos uns meninos aí superdotados, não é? Inteligentíssimos. Eles vão para a escola ou não vão? Vão sim, vão estudar. Até porque muitas das vezes eles têm um conhecimento e uma sabedoria em algo específico, mas precisam aprender outras coisas. Outras coisas. Mas vamos seguir, vamos embora, para a gente concluir. O Espírito Santo tem importância cabal em Lucas, ao recapitular o que foi visto. Percebe-se que somente no relato da infância de Jesus, 6 pessoas são habitadas pelo Espírito Santo. Quem são elas? João, Maria, Jesus, Isabel, Zacarias e Simeão.
Já em idade adulta, a influência do Espírito Santo continua sendo descrita na unção batismal e ao conduzi-lo à tentação no deserto. Agora, como veremos, este mesmo Espírito o conduz a Galileia, de modo que os feitos de Jesus correm por todas as terras ao redor. Aqui começa o ministério público de Jesus. Tá? Aqui começa. Lucas faz esse apanhado, mostrando para nós toda essa descrição. E o autor mostra também para nós que na época, Jesus ainda em sua infância, 6 pessoas foram habitadas pelo Espírito Santo. Tá? Gente, entendam, o Espírito Santo ainda não estava na terra, tá? Como hoje está. O Espírito vinha sobre as pessoas, ele descia e habitava nas pessoas. Observe que lá no Antigo Testamento, quando Davi é ungido a rei, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio sobre ele e não o deixou mais. Tá? E não o deixou mais. O Espírito Santo vinha, era o comando do Espírito Santo. Aqui na terra, hoje nós temos o Espírito Santo sobre nós, em nós. Só isto já é o fato da gente estar muito satisfeitos e alegres por ter o Espírito Santo sobre nós, em nossas vidas. Amém? Vamos lá, a gente conclui. Leitura inaugural da sinagoga em Nazaré. Isso aqui a gente falou. Então passou Jesus e disse-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus entra dentro da sinagoga. Jesus lê o livro de Isaías. É notório que o ministério de Jesus não se inicia neste relato. Além disso, uma análise das passagens correlatas nos sinóticos demonstra que Lucas provavelmente antecipou cronologicamente este episódio, pois ele fornece uma síntese de abertura ideal para a mensagem de Jesus. Tudo gira em torno da declaração lida na ocasião: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Isaías 61, versículo 1 e 2. Isto é a confirmação bíblica e profética dos assombrosos feitos de Jesus, que o seguiram desde seu batismo e que o acompanhariam em todo o seu ministério público. É no poder do Espírito Santo, do Espírito, que cativos e oprimidos são libertos, enfermos são curados, e a mensagem do reino estremece os corações. A autoridade do sermão de Jesus deixa a plateia atônita, e todos maravilhados perguntam: não é este o filho de José? Eles conheciam Jesus. Lembra que eu falei para vocês, 12 anos Jesus estava no templo? Vocês acreditam que aqueles homens não ficaram de olho em Jesus? Aqueles sacerdotes não ficaram observando Jesus? Quem é este menino? De quem ele é filho? Acompanha ele. Todos disseram: não é este o filho de José? O texto sugere que a recusa de Jesus era validar sua mensagem com sinais semelhantes aos realizados outrora na Galileia, fez com que a plateia se enfurecesse contra Jesus a ponto de tentar matá-lo. Jesus, porém, passa por eles e retira-se ileso daquele lugar. Agora, vamos ver 2 milagres de Jesus aqui. O endemoniado de Cafarnaum. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz. A narrativa continua agora em Cafarnaum, e os efeitos da unção do Espírito são manifestos também naquele lugar, como de
costume, Jesus ensinava no sábado, e em uma sinagoga, quando se depara com um homem oprimido por espírito imundo, Jesus repreende o demônio, que por sua vez sai imediatamente sem fazer mal ao homem em questão. A cidade, que já se maravilhava com o ensino de Jesus, agora o louva por sua autoridade sobre espíritos imundos. Verdadeiramente a unção do Espírito Santo estava sobre Jesus, e Jesus o permitiu pôr em liberdade os cativos e oprimidos, e apregoar com autoridade a chegada do reino glorioso do Senhor. Aqui Jesus faz um milagre dentro da sinagoga. Um homem possesso. Olha que coisa linda. Jesus repreende o demônio. Isso mostra que o Espírito Santo estava sobre Jesus, a autoridade estava sobre ele. Isso mostra que Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. Nós é que mudamos, irmão. Por que nós não estamos vendo tantos milagres, tantos prodígios dentro da igreja? Porque nós mudamos. Nós mudamos. Jesus continua o mesmo. Jesus ainda continua a mesma pessoa. Jesus faz outro milagre, e aqui a gente encerra, concluindo a nossa lição. A sogra de Pedro e outras curas. Sempre falamos que Jesus curou a sogra de Pedro, mas neste mesmo relato, Jesus cura outras pessoas, no mesmo contexto. Jesus cura outras pessoas. Jesus, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Jesus entra na casa de Pedro e depara-se com a sogra deste prostrada, com febre alta. Boa parte dos estudiosos sugere tratar-se de um quadro de malária, doença endêmica comum na região por conta do clima e geografia da área. Jesus, diante do quadro, restabelece a enferma, repreendendo a febre. Este é o único milagre de cura de Jesus que o mestre se dirige à doença e não ao enfermo. Pega isso aí, tá? Este é o único relato de cura que Jesus, ele se refere diretamente à doença, tá? E não ao enfermo, certo? É o primeiro e o único. A fama de Jesus se alastra na cidade, de modo tal que o povo aguarda apenas o encerramento dos costumes sabáticos, e ao cair de noite, uma multidão de enfermos, acometidos de diferentes moléstias, desagam aos pés de Jesus, e todos são curados pela imposição de suas mãos. Demônios também eram expelidos aos gritos, e assim como no caso do homem da sinagoga, eram repreendidos por Jesus para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Não é o testemunho de demônios que deve convencer os homens da missão de Jesus, mas sim os efeitos do Espírito Santo, que o ungiu em seu batismo e afirma inequivocavelmente que ele é o Filho amado, em quem está o prazer do Senhor. Deixa eu só fazer uma anotação que eu fiz aqui para vocês compreenderem mais um pouco. Jesus nunca Jesus orou para curar.
Jesus nunca, não sei se vocês já perceberam isso, Jesus nunca orou para curar. Muitas das vezes é um dos erros nossos. Sabe por quê? Porque a gente quer orar para curar enfermos, orar para expulsar demônios. Vocês estão me entendendo? Jesus nunca orou para curar. Pastor, o que é isso? Que conversa é essa? Não. Jesus sempre orava antes. A oração não era o comando. Mas quando Jesus ia curar, Jesus ativava o comando. Tá? Jesus ativava o comando. Ou seja, a cura e a expulsão de demônios não é fazermos uma oração naquele momento. É comando. É comando de voz. Jesus só colocava a mão e dizia: seja curada deste mal. Jesus ia para o demônio e dizia: estás livre. Sai dele. Era assim que Jesus falava. Sabe qual é o nosso erro? É que a gente quer orar agora, na hora de expulsar demônio e na hora de curar. A oração de Jesus era antes, era anterior. Jesus orava antes, se fortalecia, se enchia. Tá? E é o que nós devemos fazer, nos enchermos, nos fortalecermos, porque a imposição de mãos sobre alguém para curar é um comando da nossa reserva de oração. Tá? Exatamente. Precisamos estar preparados 24 horas, todos os dias, para expulsarmos. E muitas das vezes nós não estamos não estamos preparados. Muitas das vezes nós estamos tão sobrecarregados com tanta coisa, com tantas mazelas durante o dia. De repente alguém chega para nós e diz assim: tem uma pessoa ali endemoniada. Aí a gente diz: vamos lá, vai sair agora em nome de Jesus. Aí chega: Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Senhor que está no céu, Senhor das luzes, Senhor que habita em todos os lugares, eu agora, Senhor, no poder do teu nome, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é isso e aquilo. Faz uma oração onde não necessita de oração, só necessita do comando. Porque a oração é a reserva, irmão. Oração é reserva, oração é aquilo que a gente deposita, oração é aquilo que está lá no nosso banco de dados, está lá, a oração está lá. Nós só precisamos do comando, de chegar na frente de alguém e dizer: em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus sai. É assim. Mas a gente quer orar, a gente faz o contrário. Exatamente, né? O Espírito só sai através de jejum e oração. Mas é o que? É na hora? Não, não é na hora. É antes. É antes, irmãos. É preparação antes. Vigiai e orai. Jesus diz assim: para que não entreis, hein? Vigiai e orai. Ou seja, eu só vou vigiar e orar depois que eu sou tentado? Não, é antes. A oração é antes, tá? Quando a gente quer utilizar o celular durante todo o dia, o que é que a gente faz? Coloca ele aonde? Carregador, não é assim? A gente coloca ele no carregador, carrega o celular. Para quê? Para usar. Porque na hora que a gente precisar, a gente só acessa. É rápido. Assim é a oração na vida da gente. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.